Fala meu cabeção, tio Richard na área, você está no canal Química Fácil. Antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pergunta importante. Você já assistiu a nossa aula de teoria de polaridade das moléculas? Ainda não? Então pausa esse vídeo, assiste a aula de teoria de polaridade e volta aqui, porque nesta aula nós vamos responder questões de vestibulares recentes, de importantes vestibulares que abordaram o conteúdo polaridade das moléculas. Mas se você já assistiu o vídeo da teoria, já está inscrito no canal, senta o dedo no like e vamos para a aula! A nossa questão de número 1 é extraída da prova do SSA, da Estadual do Pernambuco, a nossa UPE. Um grande abraço a todos os inscritos aqui do canal que são do estado de Pernambuco. Quando uma pessoa não tem costume de comer preparos bem apimentados, a sensação é quase sempre a descrita na tirinha a seguir. Aqui está o dragão soltando fogo pelas bocas. A tentativa de solução quase imediata é beber água, o que não é muito efetivo em razão da característica da substância que provoca a ardência, chamada capsaicina. Essa substância não é solúvel em água, mas apresenta boa solubilidade em gorduras. Essas duas informações estão nos dizendo que a capsaicina é uma substância apolar. Não adianta colocar água que não vai surtir efeito, né? Por isso, para diminuir a sensação de ardor na boca, é mais eficaz tomar um copo de leite integral. O que pode ser considerado para explicar essa situação? A questão envolve polaridade, a questão envolve solubilidade. Então, a letra A fala polaridade, a letra B fala polaridade, mas a letra C diz acidez, letra D basicidade, letra E densidade. Você já vai se livrando. Resta-nos as letras A e B. A polaridade, pois a molécula de capsaicina é apolar, por isso dissolve bem em gorduras e não em água. Perfeitamente, letra A. Observaram o contexto da questão? Polaridade, solubilidade, vai se repetir muito nessa nossa aula de hoje. Vamos para a próxima. A nossa questão de número 2 é extraída do Enem 2016. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas da oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, olha ela aqui de novo, e um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, peles ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Turminha, o princípio de lavagem, não só da pele, não só nessa situação, mas de forma geral, envolve sim o processo de solubilização de substâncias. Se a água é ou não capaz de solubilizar aquela substância para ocorrer a remoção do produto. Concordam? Então, por que a lavagem com água é ineficaz? Porque nós acabamos de ver na questão anterior que a capsaicina tem propriedades predominantemente apolares. Tio Richard trouxe aqui para você a estrutura da capsaicina para você analisar comigo. Veja, a quantidade de carbonos na molécula. Então, esse número maior e predominante de carbonos na molécula dá a ela propriedades também predominantemente apolares, lipossolúveis, lipofílicos e
hidrofóbicos. Todos esses termos nós estudamos na nossa aula de teoria, não é verdade? Então, a capsaicina, devido à sua baixa solubilidade em água, lavar os olhos com água não vai surtir efeito. Não é verdade? Mais uma vez, nós poderíamos eliminar as letras que não citam solubilidade. Não é verdade? Nós teríamos duas possibilidades. A letra B, solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, não é verdade? Dificultando sua remoção, é a nossa resposta. E a letra D, solubilização do óleo em água. Aí não dá, né, cabeção? Solubilizar óleo em água é um desafio para poucos. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Mais uma vez, polaridade, solubilidade e mais uma vez a estrela da questão é a capsaicina. Questão de número 3, uma questão da Universidade Regional do Cariri, a nossa URCA. Marque a opção que mostra correlação entre a molécula, sua geometria e sua polaridade. Na letra A, CCl4, geometria tetraédrica e polar. Vamos lá, carbono central ligado a 4 átomos de cloro. Vejam só. O carbono possui 4 elétrons na última camada. De boas? Fazendo 4 ligações com o cloro, o carbono ocupa todos os seus elétrons. Não há sobra de elétrons, todos os ligantes são iguais. Então a molécula é apolar. Olha lá, cabeção. Tetraédrica está correto, mas não é polar, é apolar. Tranquilão? Letra B, PBr3, piramidal e apolar. Veja, se você assistiu à nossa aula de teoria, você vai lembrar que para a molécula ser piramidal, deve haver sobra de pares de elétrons no átomo central. E quando há sobra de par de elétrons no átomo central, a molécula é polar. Então já há uma incoerência nestas duas informações suficiente para você eliminar a opção B, mesmo sem desenhar a molécula. Mas Tio Richard vai fazer para você. Se liga, o fósforo ligando-se a 3 bromos. O fósforo tem 5 elétrons na última camada, não é verdade? Faz uma ligação com cada bromo, ainda resta um par de elétrons. Realmente a molécula é piramidal, porém ela é polar, porque há sobra de par de elétrons no átomo central. Muito fácil, hein, cabeção? Letra C, BeF2, angular e polar. Vamos ver. O átomo central é o berílio, ligado a 2 átomos de flúor. O berílio possui 2 elétrons na última camada, faz uma ligação com cada flúor, ocupando seus 2 elétrons. Não há sobra de elétrons no átomo central e os seus 2 ligantes são iguais. Então, a molécula não é angular, a molécula é linear, tranquilão? E não é polar, ela é apolar. Olha a molezinha, cabeção. Na letra D, o famoso CO2. Quem conhece as provas do vestibular da URCA sabe como a URCA gosta do CO2. Não é verdade? Inclusive, se você tem interesse por um curso completo de Química em preparação para o vestibular da URCA, acesse agora a nossa plataforma quimicafácil.com.br e adquira já o seu plano URCA. Vamos lá, carbono central ligado a 2 oxigênios. O carbono possui 4 elétrons na sua última camada, uma dupla com um oxigênio, uma dupla com o outro oxigênio. Realmente a molécula é linear, ângulos de 180 graus, não há sobra de elétrons no carbono, seus 2 ligantes são iguais, a molécula de CO2 é sim apolar
E a nossa resposta é a letra D. Vamos dar uma olhadinha na letra E? Ele disse angular e apolar. Turminha, o mesmo motivo da letra B. Toda angular deve ter sobra de elétrons no átomo central. Então, consequentemente, toda angular é polar. Mas veja, o NH3 tem geometria semelhante ao PBr3. Por quê? O nitrogênio possui 5 elétrons na última camada, mesmo grupo do fósforo, faz 3 ligações com os hidrogênios e há a sobra de um par de elétrons. Então, essa molécula não é angular, essa molécula é piramidal trigonal e, portanto, é polar devido à sobra de um par de elétrons no átomo central. Vale a pena o print e já vale o teu like aqui no vídeo, hein? Questão de número 4, uma questão extraída do vestibular da Facisa, lá da cidade de Campina Grande, na nossa querida Paraíba. Também um grande abraço para os nossos inscritos do estado da Paraíba. E aqui deixe o Richard corrigir uma injustiça. A questão anterior da URCA, aqui da nossa região do Cariri. Um grande abraço também a todos os inscritos aqui da região do Cariri, hein? Então vamos lá. O etanol se dissolve em água, mas também se dissolve em substâncias apolares. Por quê? No nosso vídeo de teoria, eu mostrei para você que as substâncias orgânicas possuem esta possibilidade. A extremidade onde só há carbonos e hidrogênios é uma extremidade apolar. Lipossolúvel, já a extremidade do seu grupo funcional é uma extremidade polar. Portanto, hidrossolúvel. Então, o álcool ele é solúvel tanto em coisas polares como em coisas apolares. Como nós classificamos esta substância? Ela é anfifílica. Então, ela tem afinidade tanto por coisas polares como por coisas apolares. Ela é anfipática. São sinônimos. Vejam só, o álcool, por ser polar e também apolar, é anfifílico. Tranquilão? Bom, uma das principais substâncias anfifílicas ou anfipáticas do vestibular, sem dúvida nenhuma, é o sabão. Não é verdade? Daí a grande capacidade de limpeza, de remoção de sujeiras, de solubilização que a molécula do sabão possui, porque ela tem uma extremidade hidrofóbica e possui uma cabeça hidrofílica, polar e também apolar. Portanto, o sabão também é anfifílico. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal um vídeo exclusivo sobre as propriedades dos sabões e dos detergentes. Vale a pena você conferir também. Questão de número 4, letra C de cabeção. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona. Olha que interessante, turma, a forma como o Enem contextualizou o assunto. Inviabiliza a solubilização em óleo. Ora, nós sabemos que os óleos são apolares, não é verdade? Lipossolúveis. Então, se o óleo é apolar,
e a substância tóxica e alergênica não solubiliza em óleo, significa que a substância tóxica e alergênica, ela é o quê? Polar. Percebem? Bacana essa maneira do Enem cobrar, né? Então, se o óleo é reconhecidamente apolar, o que inviabiliza a solubilização das substâncias em óleo é as substâncias serem polares, que quando se trata de Enem, substância polar é sinônimo de hidrossolúvel, hidrofílico. Então, o que essa substância tem é hidrofilia, ou seja, afinidade com água, afinidade com substâncias polares. Percebe? Linda questão. Turma, só uma curiosidade. Lipofilia é o contrário. Lipofilia seria ele ser solúvel no óleo de mamona. Seria ser apolar, concordam? Porém, as letras C, D e E são distratores bem interessantes. Olha, hipocromia, está lá uma característica das hemácias, diminuição da cor vermelha. A cromatofilia é uma propriedade das células de alguns répteis. E a hiperpolarização tem a ver com as células nervosas, a bomba de potássio, ou seja, essas três alternativas são extraídas lá da biologia, ou seja, tem nada a ver com o contexto da questão. No Enem nós chamamos isso de distrator. Então, quinta questão, letra B, de bem facinha. Chegamos à nossa última questão da aula de hoje. Não esquece de deixar teu like, hein, cabeção? Sexta questão, Enem 2016. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, nós temos três estruturas, onde no lugar do X, se colocarmos a hidroxila, nós teremos testosterona. Se no lugar do X nós colocarmos hidrogênio, vai ter o composto 1. Se no lugar do X colocarmos o radical metil, nós teremos o composto 2. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, a letra A diz menor e menor que a lipofilia da testosterona, ou seja, o que a questão está fazendo é comparar a lipofilia, a afinidade com coisas apolares da testosterona com os compostos 1 e 2. Turminha, olha que moleza. No lugar do X, colocando a hidroxila, é um grupo funcional. O que nós aprendemos? Grupo funcional é polar. Polar, turma, tem lipofilia baixa, tem hidrofilia alta. Concordam? Então, a testosterona é polar no seu grupo funcional, então a lipofilia é baixa. Concordam? Beleza. Se nós colocarmos hidrogênio, lembra que carbono e hidrogênio são apolares, não é verdade? Então, a mesma coisa colocando no lugar do X o radical metil, nós teríamos estruturas apolares, com lipofilia alta, com afinidade com coisas apolares. Olha que bacana, o composto 1 e o composto 2 têm lipofilias maiores que a testosterona, porque a hidroxila, sendo o grupo funcional, é polar, tem lipofilia baixa. Então, o 1 e o 2 são maiores que a testosterona, maior e maior que a lipofilia da testosterona. Letra D, cabeção! Espera só mais um pouquinho, cabeção, não vai embora ainda, eu tenho um convite especial para você. O nosso próximo vídeo nós vamos abordar forças intermoleculares. Daí a importância de você estar inscrito no canal,
com as notificações ativadas. Assim que nós lançarmos o vídeo de forças intermoleculares, você já vai ficar sabendo e vai acompanhar. Tenho certeza que posso contar com a sua presença, com a sua inscrição, com o seu like, compartilhando com os amigos o nosso canal. Um grande abraço do Cabeção e até o nosso próximo vídeo. Valeu, Cabeção!